Bom, voltamos, vamos lá. Vou chamar aqui a Soraya, uma mulher que a gente teve o prazer de acompanhar. Deixa eu tentar fixar aqui esse comentário. Nem sempre é possível, né? Foi. Vamos esperar ela entrar, gente. Não saiam, continuem aqui para ouvir esse relato muito maravilhoso. Eu não acredito que eu vou reviver essa história junto com ela, que foi realmente um acompanhamento muito, muito, muito bacana de uma mulher que pariu no SUS, buscou informação, teve um acompanhante muito parceiro. Vamos chamar ela aqui. Ana Maria, seja bem-vinda. Que saudade de você. Maiara, que bom que você tá aqui, Maiara. Deixa eu esperar a Sol entrar. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Ainda não. Vamos esperar ela entrar. Ah, entrou. Vamos lá, vou chamar ela aqui. Ai, não acredito que eu vou te ver também, Sol. Você adora também. Enorme. Eu tô olhando aqui pra cima só pra ver o horário e... Ai, que saudade, É, gente. Esse sol muita, batendo no Fê, seu muito. cabelo. Esse sol batendo no seu cabelo só reforça o brilho que você traz com esse sorriso, Soraya. Tá lindo Ai, que demais. emocionante. Eu falei que eu ia abrir chorando, aí terminei chorando, vou começar chorando. Ai, meu Deus. Ai, que emocionante, Fê, muito emocionante. Foi muito maravilhoso escutar o Eduardo, porque é o outro lado de tudo que eu experimentei há 2 anos, e nem parece que faz 2 anos que a Dora tá correndo aí, que a gente, né, que você esteve ao meu lado desse momento tão importante. E que naquele momento lá, a gente achava que, né, eu já que era um momento difícil do país, um momento difícil para parir numa maternidade pública. Olha só, a gente nem imaginava que tudo poderia ficar um pouco mais difícil. Então, Verdade, verdade, Sol. acho que falar sobre essa experiência agora faz todo sentido. E eu acho que localizar ela no tempo também é muito importante, né? Acho que o Eduardo trouxe isso com muita clareza, né? Sobre todos os desafios de cada tempo que a gente vai vivendo mesmo. Uhum. Cidade grande, muito feliz de estar aqui com Que você. bom. Eu queria fazer um agradecimento aqui muito especial à Gisela, né? Que foi uma mulher que nos colocou no mesmo caminho, não só você, mas outras mulheres também que chegaram até o fardo de ternura. Então, talvez não fosse por ela, a gente não estaria aqui, né? Não teria estado juntas no seu caminho. Então, obrigada, Gi. Todos os dias eu agradeço isso a ela. Todas as vezes que eu falo com ela, eu agradeço ela por todas as mulheres que a gente é, fez essa conexão. Inclusive a Luara, né? A Luara foi a primeira mulher que eu doulei, que estava aqui na live anterior com o Eduardo. Foi a primeira mulher que eu doulei pela Gisela. A Gisela que indicou a Luara pra gente. Então vamos lá, né? Vamos ouvir um pouco a sua história, um pouco desse caminho. Como foram feitas as suas escolhas. Eu vou deixar você falar e vou só te ouvir e chorar. Ah, não, me ajuda. Faz pergunta. Pode deixar. Me conta aí, então, como que Me foi essa ajuda. escolha? Como foi essa escolha para um parto no SUS? Tá, então eu acho que isso que você falou foi muito importante. Assim, a Gisela, com certeza, que é uma pessoa que é muito minha amiga, mas que também é uma pessoa que eu confio muito. Então, eu acho que quando eu descobri, né, que eu estava grávida, que era uma coisa que eu sonhava muito, que eu queria muito, mas eu não tinha. As referências que eu tinha era isso, assim, era tudo muito dentro dos mitos, né, sobre parir, onde parir, parir. Então, a gente não tem uma educação na vida, né? A gente tem uma educação Uhum, na escola para pensar sobre isso. Então, tem um peso muito grande na mulher, é tudo a mulher, então é a mulher que tem que pensar sobre isso. Então, quando eu me vi grávida, né, das primeiras pessoas que eu contei que eu estava grávida, até do primeiro susto que eu tive, foi para a Gi e para o Rubem, que é o companheiro da Gi, né? E por quê? Porque eu confio nessas pessoas, porque eu acompanho.
eles são referência para mim na relação de cuidado, de maternidade. Então, eu acho que esse primeiro momento, que é quando eu me vejo grávida, pessoas que eu confio como referência, foi o processo que eu fui caminhando, né? Só que no meu entorno, assim, tem uma diversidade muito grande de realidades sociais, financeiras, e isso foi o primeiro impacto que eu tive de verdade, porque um pouco antes de eu descobrir que eu estava grávida, tudo até no processo assim de ir a um ginecologista, que era o possível do plano, eu me lembro muito de uma fala que foi muito violenta e muito marcante, e eu não tinha consciência dela, assim, até eu viver mesmo a gestação. E assim, olha, se você um dia pensar em engravidar, você tem que plano agora, porque com esse aqui, você não vai poder parir. Aquilo foi tão violento, assim, que, ter aquele plano fácil, sabe? E aí eu foi tão violento assim, que eu tive certeza que eu precisava de um psicologista e não de plano, né? Eu não pensava ainda, mas que ele falou, não, mas se você quiser, vai ser atendida muito longe. E aí, então, dentro de um conceito que era necessário para parir com segurança, com conforto, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei o processo e de entender o que era e quais eram as escolhas mais próximas, né? As minhas tiveram partos com uma equipe contratada, com assistência, com uma equipe. Então, isso para mim me pesou. Tá falhando um pouquinho, Sol. Tá. Veja Eu acho que se... não sei se é só para mim. Eu queria que as pessoas falassem se é só para mim ou não, se tá travando também. Tudo bem, qualquer Pode coisa a gente... continuar, pode continuar. Aí, uhum. E aí foi nesse momento que eu comecei a ouvir primeiro os relatos das pessoas que estavam próximas de mim e depois nos grupos de Facebook eu comecei a pesquisar, ouvir muitos relatos. Então eu posso dizer que eu li pelo menos 1000 relatos de parto. Eu fiquei viciada. Só um pouquinho. Sol, a Bia tá perguntando qual foi a frase que o obstetra disse. O obstetra disse para ela que para ela engravidar e ter um filho, então ela precisaria trocar de plano, né? E aí ela entendeu que, na verdade, ela precisaria trocar de obstetra e não de plano, né? Isso. Na época ele era meu ginecologista. Nem tinha nem intenção de engravidar, mas foi uma dele, né? Então, aí foi nesse momento de ler os relatos de parto e entender uma coisa muito o que era para mim no momento do parto, sabe? Se realmente ter um quarto particular, ou ter um parto respeitoso, processo assim, mudar esse paradigma, porque você lida com preconceitos, todas as seguranças. Então foi esse momento também ter o relato de mulheres e conhecer a realidade, visitar a maternidade, para mim foi fundamental. E aí, nesse processo, eu descubro que eu tô grávida, que eu comento com a Gia, ela fala assim, mas eu queria também entender o que essa doula foi. Sol, acho que tá travando um pouquinho. Deixa eu tirar você e te chamar de novo. Eu já vou te chamar, peraí. Tenta mudar um pouquinho de lugar também. Tá bom. Vou te chamar de novo, peraí. Gente, eu vou tentar chamá-la de novo. E aí vocês vão me dando notícias aí, tá? Se tá travando ou se não tá. Porque parece que ela tá no campo. E aí, às vezes, a conexão fica mais difícil mesmo, né? Vamos ver aqui. Ela já tá voltando. Eu já chamei ela. Vamos ver, Sol. Oi, voltou? Vamos lá. Voltou. Tá. Realmente está instável. Eu estava instável com o Eduardo também. Acho que a gente vai ter que a gente vai fazendo isso. Para saber se funciona. Então, nesse processo que eu falei com a Gi, né, e que ela me apresentou o fardo de ternura, eu consegui entender como me sentir segura dentro de um espaço que vivia tantas instabilidades, que era a maternidade pública naquele momento, né?
2017, né, quando começa o processo, 2018, quando de fato eu começo a ser acompanhada pelo Fábio e pela Fernanda, minha doula querida. Então, acho que foi um pouco desse processo. Assim, eu optei por ter um acompanhamento do pré-natal pelo plano, uma médica que autodeclarava cesarista, e eu ocultei dela algumas informações. Então, assim, eu fazia um acompanhamento com ela para saber se estava tudo certo, com a minha gestação, com o meu peso, tudo isso, assim, eu seguia ali o acompanhamento pela questão mesmo de praticidade, de horário, que seria mais difícil, porque eu estava trabalhando, fazendo mestrado, olha que delícia, né? Engravidei fazendo mestrado em Caxias, na UERJ. Então, estou vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, por uma questão de facilidade mesmo, de marcar consulta, de fazer exame, eu optei por fazer o pré-natal no particular, no saúde, mas com uma médica, na primeira vez que a gente se encontrou, que eu perguntei para ela o que ela achava de doulas, ela falou para mim que doula era uma mulher que queria ser médica e não tinha capacidade. Foi bem desesperador, assim. Aí, esse foi um desafio que você encontrou, assim, esses discursos preconceituosos? Foi um desafio que você encontrou durante esse processo? Muito, com certeza, com certeza. Então, essa era uma médica que, enfim, ela tinha todo um conceito mesmo em cima dessa mulher deitada. Assim, eu não tinha afinidade com ela nas questões mesmo do que eu queria para o meu parto. Eu fazia o básico e eu seguia, assim, como foi um parto também tranquilo em relação a todo o processo, seguiu todos os protocolos. Eu optei por continuar com ela, mas ela não sabia, por exemplo, que eu ia parir na Maria Amélia. E ela não sabia que eu tinha Você não sabia? Ela não sabia? Ela não sabia. Ela não sabia. Ela falava para mim, não, você tem que ir para tal... Ela sabia que eu não seria acompanhada por ela, nem pela filha dela, que existia uma indicação de também fazer ultrassom com a filha. E aí ela sabia que eu não seria acompanhada por elas e achava que eu ia para um plantão de uma das maternidades particulares de Botafogo, Laranjeiras. Então ela não sabia. E eu sempre falava para ela, não, eu vou avaliar, eu vou sentir. E aí então, assim, eu sabia que eu estava segura do que eu estava indo, eu fazia as perguntas, ela fazia o acompanhamento, mas a minha troca... Travou de novo. Travou, Sol. Peraí que eu... Travou de novo. Voltou? Voltou. Tá. Você estava falando da troca. Então, você falei tá no que com a tá no 4G? Tô no 4G. Tô no 4G. Tá. Então, com a médica obstetra, eu fazia o protocolo. As minhas trocas eram sempre dentro dos encontros com o Fado, junto o grupo, né? O grupo de apoio, o grupo de mulheres grávidas, assim, foi fundamental. Né? Você foi desencorajada em algum momento, Sol? A ter um parto no SUS por alguém? Que você comentou que você queria ter um parto no SUS, que você ia parir no Maria Amélia. Em algum momento você foi desencorajada? Acho que como eu sou uma pessoa muito teimosa, as pessoas, assim, têm um pouco de receio de falar algumas coisas pra mim, porque, enfim, eu sou muito teimosa, sabe? Eu lembro muito... Sei. Você sabe, né? Eu sempre conto do momento que eram 6 horas da manhã, que eu falei, nossa, essa criança tem que nascer, já tinha passado as 48 semanas. Eu falei, não, vou para a indução, que eu estava muito insegura de chegar lá no Maria Amélia, atendida. E aí a Fernanda me ligou, 6 horas da manhã, eu já estava pronta para ir para Maria Amélia. Você podia esperar mais uns dias. Eu falei, não, agora eu vou. E se acontecer alguma coisa, eu vou voltar tranquila. E aconteceu, né? Lógico, eu não estava em trabalho de parto, meu ultrassom
dia não era equivalente à última menstruação. Eu voltei, e no outro dia voltei parindo, né? Então, eu sou Conta muito aí como teimosa. foi essa experiência do Sol. Como que foi, assim, como tudo começou, né? Até culminar no nascimento da Dora. Então, só uma pessoa que é muito curioso falar exatamente sobre essa pessoa, mas a minha mãe, eu lembro quando eu falei para ela que eu ia ter uma doula, tudo, minha mãe, muito capricorniana, virou para mim e falou assim: Ah, você não fica inventando essas frescuras, não? Tá, não fica inventando essas frescuras. Então, eu acho que esse processo, assim, de defender aquilo que para mim era muito importante foi muito desafiador, porque as pessoas não me desencorajavam publicamente, mas tinha um desejo que era um desejo muito silencioso, assim, ou a partir da experiência das pessoas mesmo, de, olha, você não vai aguentar, tá? Ou tal pessoa sofreu todas as dores e no final acabou numa área. Eu vi de uma prima que eu amo muito, mas que eu sei que a gente tem vidas diferentes, relações diferentes. Ou, se eu fosse você, eu já... Então, essa coisa que tem a ver com o parto, né? Todo do parto natural, de fazer uma escolha da amamentação, de uma escolha da não chupeta, tudo isso, assim, veio num lugar de muitas críticas que elas não eram diretas, mas elas estavam ali. E num ambiente seguro, no ambiente das nossas famílias. Porque as referências são outras, porque e esse valor mesmo. Então, eu acho lindo quando as pessoas que naquele momento desconfiavam ou acreditavam que não era possível, hoje observam que o amamento ainda adora, que ela é uma criança muito estimulada, que o meu parto fez toda a diferença para que ela, para todo o estímulo, para todas as escolhas terem dado certo. Então, eu... Vamos esperar destravar, vai destravar. Vamos lá. Travou. Voltou. 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 Então, eu acho que houve esses momentos de ser desencorajada, mas também houve uma rede de apoio. E isso, para mim, assim, além de ser uma coisa que eu sugiro para qualquer pessoa que faz esse processo, queria também ter assim, minha grande rede de apoio, que são as pessoas, são os meus amigos, são os meus compadres, que é o meu companheiro, aprendeu e experimentou muito, assim, como o machismo ele é presente nas relações da maternidade. E eu fico muito curiosa quando o Vitor, quando o Vitor ele orienta mim, quando ele fala sobre a importância de ter uma dor, principalmente sobre a importância de apoiar a mulher, que o parto é mulher mesmo, e eu acho que é um orgulho que eu tenho, sabe? Que é uma transformação. Sim. Então, mas e aí? Aí você chegou com 41 semanas, fazendo todas as consultas de pré-natal pelo plano até esse momento, né? É importante a gente falar isso, que você fez todas as consultas até 41 semanas. Isso. Então, eu ansiosa, muito ansiosa, assim, fingindo naturalidade o tempo inteiro, tá? Então, eu tenho as minhas amigas até que estavam por aí, Maria, Karina, Rafa, elas tinham uma coisa que toda quinta-feira, todo dia elas perguntavam assim: Oi, tudo bem, gente? Tá tudo bem com todo mundo? Que significava assim: E aí, já nasceu? E aí, Então, tinha esse movimento dos amigos de me ajudar no processo de ansiedade, mas todos estávamos muito ansiosos, né? Mas eu estava ótima, então com 41 semanas eu estava indo para a praia sozinha, eu estava fazendo muitas despedidas de barriga. Eu despedi no fardo, eu despedi no trabalho, eu despedi no mestrado, eu despedi em todo lugar. Eu despedi na pizzaria, eu despedi em todo lugar que eu podia despedir, eu despedia. E aí eu vivi muito esse processo mesmo do ritual. Uhum. Mas aí eu tinha uma data, né? E quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha vivido um pouco antes um susto, que foi uma gravidez, e depois um sangramento. Então, nós ficamos muito frustrados, assim, Vitor e eu. A gente ficou muito frustrado, que a gente nem sabe se foi um aborto, o que foi. Então, a gente ficou frustrado, e principalmente a gente já tinha contado para algumas pessoas, para muitas, na verdade. E aí, depois
eu não menstruei de novo. Então, quando já chegou novembro, eu já estava grávida de novo. Então, foi um processo, assim, muito Intenso. intenso, né? De muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tinha essa data da última menstruação, que foi esse sangramento, e tinha a data do ultrassom. Eu quis acreditar na data do última menstruação. Então, eu já achava que eu estava com 41 semanas, eu queria que dói leonina. Então, eu estava assim, ó, focada lá nesse processo. Mas, enfim, minha filha, ela já chegou desde o parto dizendo que não tem controle, que é ela que escolhe, que não sou eu. E, e aí, com 41 semanas, eu estava muito insegura com a questão de ir para uma maternidade pública, de ser de um plantão. Sol, peraí que tá falhando um pouquinho. Deixa eu tentar te chamar de novo para a gente tentar fazer esse relato sem cortes. Peraí, Sol, vou te chamar de novo. Peraí, só um pouquinho. Peraí, gente, eu vou tentar chamá-la de novo, porque realmente está cortando mesmo. E é tão importante, né, a gente ouvir esse relato dela, que o relato dela é muito legal. Vamos tentar aqui, tô chamando ela de novo. Vamos ver. A internet está muito ruim nesses últimos dias. A imagem agora tá bem melhor. Vamos ver se melhora o áudio. Tá bom. Vai, vamos lá então. Tá ótimo, então. Vamos tentar, tá? Dizer que o meu relato de parto tá lá no site do Fardo, viu, gente? Com todas Tá, as emoções e com muitos detalhes, assim. sim. Eu li tantos relatos que para mim era uma responsabilidade compartilhar o meu relato também. Então, com uma E semana. também dizer que o seu relato vai ficar no nosso canal no YouTube. Então, também quem quiser acessar depois pode acessar. Tanto a live anterior quanto o seu relato. Ah, obrigada. Então, tô vendo várias amigas. Ai, que coisa bonita, gente. Que especial. Então, eu tava com 41 semanas e aí meu medo era, né? Meu medo, como eu tinha feito pré-natal no particular, eu tinha medo de chegar e não ser prioridade no Maria Amélia. Então, de ter que Uhum. esperar tempo, de não ter quarto disponível, de estar muito cheio, de ser violentadas, eu tinha medo de tudo isso, sabe? Tinha muito medo. Então eu fiquei muito ansiosa porque estava chegando o fim de semana, tinha receio de precisar fazer um ultrassom e eu lembro que na época o ultrassom não estava muito bom. Então eu fiquei com muitas inseguranças, fingindo naturalidade, lógico. Eu ficava assim, ai, não quero chamar a Fernanda, porque foi muito alarme falso. Um mês de alarme falso. Chegava todo sábado, a Dora fingia que vinha e não vinha. Fingia que vinha e não vinha. Ela só cortava os meus programas, né? E aí, quando deu 41 semanas, eu fiquei decidida. Eu falei, eu vou induzir e aí vamos ver o que vai ser. Então, nesse momento, né, a gente tinha combinado com 2 tios do Vitor de levar a gente para a maternidade, o tio e a Denise, super pacientes. E aí a gente combinou tudo, vesti aquela roupa bonita, sabe, para tirar foto. Fui toda. Aí a Fernanda me ligou de manhã, né, falou: olha, você tem certeza, né? Não quer, assim, eu acho que você pode esperar. Falei, olha, não quero, agora eu quero ir. Se acontecer alguma coisa, tudo bem, eu vou voltar. Vou voltar tranquila, mas eu quero ir lá. E aí fui para Maria Amélia com 40 semanas e cheguei na triagem, a enfermeira olhou meus documentos e falou: pode voltar. Pode voltar que você ainda tem uma semana. Aí eu falei, meu, o que eu vou fazer em uma semana? Não aguento. Eu tava ótima, tava com a barriga linda, tirando foto, mas eu tava ansiosa, preocupada, sei lá. Aí foi esse processo, aí voltei para casa, enchi a cara de açaí, sabe? Fiz mais uma despedida. E aí na madrugada, Vitor já tinha avisado para todo mundo no trabalho, assim, avisado. Gente, a Dora vai chegar, então eu não vou vir essa semana. E aí no outro dia ele voltou pro trabalho. Aí ele voltou,
pro trabalho e eu comecei a sentir uma cólica às 9 horas da manhã. Só que já tinha sido tanto alarme falso que eu não acreditei, tá? Não acreditei. Aí mandei uma mensagem simpática no começo para ele, falando assim, olha, Vitor, tô sentindo uma cólica, tá? E ele não me respondeu. Aí passou meia hora, eu falei, Vitor, eu tô sentindo muita dor, não consigo comer. Você pode voltar para casa? E ele não me respondeu. Aí passou mais um tempo, eu já tava desesperada, assim, Vitor, volta para casa, pelo amor de Deus, onde você tá? Aí mandei mensagem pra tia e falei assim, olha, por favor, vem para cá, que eu tô sozinha, traz uma comida que eu tô com muita fome. E aí, nesse movimento, eles dois chegaram todos juntos, assim, e aí eu comecei a sentir que o bicho ia pegar. Aí isso, avisei a Fernanda também quando já eram umas 11 horas da manhã, ela tá com herói. Fernanda faz perguntas, assim, muito difíceis, sabe? Você quer que eu vá? Eu quero. E aí ela chegou, né? No momento, já era perto da hora do almoço, acho que era 1 hora da tarde, mais ou menos. Eu tava sentindo muita dor, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem viveu essa experiência? Eu Ai, tava que sentindo muito. dor! Ah, é. Tem um lema, eu fiquei conhecida na maternidade como ai, que dor! Aí era 1 hora da tarde, eu tava com muita dor, eu não conseguia sentar na poltrona, eu só sentava na bola de pilates, assim. Rafa, muito obrigada, foi o melhor empréstimo, viu? Ter rede na maternidade é tudo, porque... Ai, falhou. Vamos esperar ela voltar. Ela vai voltar. Volta, Sol. Mandem boas energias, gente, para ela voltar. Senão eu vou tirar e vou colocá-la de novo. Travou. Você estava falando da rede na Oi! maternidade, que a Rafa te emprestou a bola. Isso, foi muito importante, viu? Porque eu só conseguia ficar na bola. E aí, tudo isso para dizer para vocês que quando chegou esse momento que eu achava que doía muito, tá? A Fernanda olhou para mim, essa minha doula, e falou assim: então, eu acho que vocês, os tios, podem almoçar, eu vou para minha casa, porque tá bem no comecinho. Fiquei muito traumatizada. Ela falou, tá bem no comecinho. Eu falei, meu Deus, se tá no comecinho, o que que vai acontecer? Peraí, Sol. Eu vou, por favor, porque vai ser muito incrível. Peraí. Falar que eu não falei por mal, viu, gente? Eu falei por bem, para liberar as pessoas e para liberá-la também para evoluir o trabalho de parto. Gisela falou, e calma que vai doer mais, minha filha. Tá bem no início ainda. Vamos lá, vamos ver se ela vai entrar agora. Vem, Sol. Realmente, Janaína, é sempre muito maravilhoso ouvir a Soraya. Soraya traz sempre relatos de muita experiência, né? Ela traz luz. Eu sempre falei isso para ela. Soraya é uma mulher que traz luz para nossa vida. Maravilhoso. Conectando. Ah, foi. Oi, voltei. Olha só, várias pessoas aqui falando de mim, que eu fui muito má com você, que eu não devia ter falado isso. E aí a Lela, que é a Marcela, né? Ela é doula, também consultora de amamentação, ela falou: vamos alinhar as expectativas, né? Não tá na hora ainda, calma. Não, gente, a Fernanda é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela é muito assertiva, entendeu? Eu tenho várias lembranças dela falar assim, não, e tipo, era o que eu precisava ouvir. Vocês também não. Quem me conhece sabe que eu preciso de gente assertiva do meu lado, entendeu? Porque eu vou convencer, eu sou persuasiva, eu também sei disso. Então ela foi assertiva, isso foi muito importante para mim. E aí o Vitor gritou aqui atrás que o tio dele queria já. Falou assim: meu Deus, ela tá falando aí que dor, leva para o hospital, o que todo mundo faz, tá, gente? Pronto, a pessoa já tá sentindo dor, já tá nascendo, né? Então, isso foi muito importante, assim. Então, ele lembrou disso e que com toda boa vontade mesmo, a experiência dele, a experiência das novelas, né, gente? A mulher tá lá sentindo dor, já leva para o hospital.
Só que a gente tinha passado por um processo muito importante, junto com o Fábio, que era o Vitor e eu acompanhamos as fases do parto, que foi uma das, assim, dos encontros mais legais que eu participei no Fardo de Ternura, que é esse coletivo de doulas, e que isso fez com que Vitor soubesse, inclusive, qual era o Aikido, com qual gravidade, entendeu? Então, saber, assim, qual momento que era, de fato, o momento de ir para o hospital. Então, a gente aproveitou o máximo do conforto da nossa casa, do nosso tempo ali juntos, né? Nesse momento, Fernanda e os tios também voltaram para casa deles, e a Fernanda foi acompanhando com o Vitor pelo celular. Então, esse momento foi muito importante, assim. Eu lembro, Sol, eu lembro que você tomou um banho, eu fiz uma massagem e você conseguiu dormir à tarde, né? E aí, no finalzinho da tarde, eu fui para casa, e aí... Verdade. E isso parecia impossível, assim, tá? Eu lembro do cheiro de bergamota, que a Fernanda usou uma essência, assim, no meu quarto. Bem essa foto aí que eu tô com cara de louca, sabe? Gritando. Foi bem nesses momentos aí eu consegui descansar. Esse momento foi importante, muito importante para eu aguentar o que viria pela frente. E o Vitor conseguiu pedir um japonês. Olha só que emoção. Quem acha que não pode... Consegui pedir um japonês, eu consegui comer, tá? Porque foi a última coisa que eu comi também. Então, esse momento foi muito assim, muitas emoções, até que chegou por volta de 7 horas da noite, que aí eu senti muita dor e também já estava saindo Tampão. o tampão, né? Então, minha bolsa não tinha estourado, isso é uma informação super importante. Minha bolsa estourou só lá no finalzinho do finalzinho. Então, eu estava sentindo tudo isso, era o processo, né? Meu tampão também foi sair nesse momento, então já era perto de 7 horas da noite. E aí, nesse momento, eu falei pro Vitor, agora eu quero ir pro hospital. Agora eu tô preparada para ir pro hospital. E aí ele chamou e muito rapidamente chegou Fernanda, chegou o Nino, e a gente foi preparada para o hospital. Foi muito engraçado, tá? Vou contar, mas foi muito engraçado o caminho para o hospital, porque o Nino estava muito tenso e eu estava assim, morrendo. Aí, de repente, passava a contração, eu voltava a ser uma pessoa normal, assim, contar história, tal. Aí depois voltava aquela contração, achava que eu ia morrer e voltava. E aí cheguei na maternidade, já estava bem, né? Já estava experiente, já tinha ido um dia antes. E aí o Vitor foi fazer o processo da entrada no hospital. Isso foi muito, muito importante, super dica, tá? Para quem tá assim, vá com a pessoa que vai te acompanhar antes, entenda onde são os lugares, quem são as pessoas. Então ele foi com toda a documentação, uma coisa muito legal que é eu montei uma pasta para o meu processo. E aí aquela pasta até hoje é meu guia de tudo que eu tenho, de todos os exames, tudo tá naquela pasta, todos os meus processos. Uma coisa legal para eu contar também antes de dizer como é que foi essa entrada aí de fazer o toque, que é eu tenho uma urticária crônica, então eu não posso tomar anestesia. Então, eu não posso tomar anestesia porque eu posso ter um choque anafilático, eu já sofri muito. Quem é muito meu amigo sabe, já ficou com a cara inchada um monte de vezes. Assim, minha boca já inchou, já aconteceu um monte de coisa por conta de eu não posso tomar anestesia, eu não posso tomar remédio de pirona, eu só posso tomar Tilenol. Então, isso para mim era uma outra questão que era muito importante, né? De ter esse cuidado. Por isso, eu construí um plano de parto e foi muito legal. O Eduardo falou muito sobre isso com a Fernanda, né? Na live anterior. E o meu plano de parto é um documento que eu tenho muito orgulho, tá? Eu tenho muito orgulho do meu plano de parto. Primeiro, porque eu fui escrevendo esse plano de parto passo a passo, com as coisas que eu fui estudando, com as coisas que eu fui vendo, que eu achava que eram importantes, com as coisas que eu ia tirando dúvidas, né? No final, quando a Fernanda chegou, eu já tinha, né, colocado um monte de coisa, a gente bateu, tirei dúvidas sobre muitos termos técnicos, né? Muitos termos específicos, assim, que se você... Muita gente, inclusive, que teve bebê não faz nem ideia do que era tudo aquilo, né? Nesse processo de construir um plano de parto, eu descobri que a minha mãe sofreu muitas violências e que ela nunca teve consciência disso, sabe? Ela falava assim, nossa, eu tenho 3 filhos, mas o seu parto, Soraya, foi um parto ótimo, foi maravilhoso, você nasceu bem,
era grande, foi tudo ótimo, foi o parto normal que eu tive. Mas ela foi me contando do parto dela, o médico subiu em cima da barriga dela, ela teve episiotomia, ela foi cortada. Então, assim, ela foi muito violentada, ela estava sozinha. Então, ela nem tem consciência de quanto ela foi violentada. E eu tive a grande oportunidade de estudar, de conhecer e de compartilhar isso com muitas mulheres, sabe? Então, isso para mim, assim, é muito orgulho de ter virado uma referência dentro do meu pequeno mundo, sabe? Poder falar sobre isso e sobre uma experiência que foi boa para mim, né? Não foi boa para ninguém, foi boa para mim. Então, quando eu cheguei lá, no plano de parto, o Henri, queridíssimo, né? Eu dava aula numa escola de arte e tecnologia chamada Kabum, então tinha muitos apoios, né? Um aluno de design fez diagramou, porque para mim, eu gosto muito das coisas bonitas. Então, a beleza é muito importante. Então, um plano de parto bonito e claro também era importante, assim, que ele tivesse com as informações claras, que elas pudessem ser entendidas, que elas estivessem bem apresentadas. E aí, nesse momento, eu tinha meu plano de parto na minha pasta, o Vitor protocolou ele dentro na minha entrada do hospital e eu fui para a triagem. Com certeza, esse momento da triagem foi um momento assim muito, muito importante, porque eu fui acolhida, tá? Fui muito bem acolhida no momento que eu cheguei. Então, assim, achei que ela foi paciente comigo e ela pediu para que eu deitasse, que ela ia fazer o toque. E nesse momento, que acho que foi o segundo toque que eu tive, né? E foram todos... eu aceitei, né? Na época, eu permiti também que a ginecologista, no processo do pré-natal, bem no final, permiti que ela também fizesse. Então, eu estava ciente e eu permiti. Era uma coisa de uma curiosidade, assim, e achei tudo bem. E aí, quando ela fez o toque, ela olhou para mim e falou assim, 6, quase 7. Pode preparar. Que ela... Nossa, essa hora eu chorei. Olha, essa hora foi emocionante demais. Que eu falei, ai, meu Deus, chegou, agora é a hora. Vamos lá. Assim, falei, ai, agora... Nem sabia. Isso eram 9 horas da noite, mais ou menos. Era um dia que a Maria Amélia estava tranquilo. Também não tinham muitas pessoas, o que foi muito bom. Então, eu fui para um quarto... um quarto com estrutura, com banheiro, com chuveiro, com bola, com a luz ficou baixa o tempo inteiro. Fui extremamente, assim, meu plano de parto, ele foi respeitado do começo ao fim, até um pouco mais, sabe? Eu não tive uma obstetra me acompanhando, eu tinha enfermeiras e enfermeiras bem jovens e que elas entravam esporadicamente. Todo o tempo eu estive com a Fernanda, minha doula, e com o Vitor. Muitas coisas que eu realizei, assim, muitas coisas que eu sonhava, falava, nossa, vou querer que a Fê faça o rebozo em mim, vou querer aquela massagem. Imagina, não encosta em mim, pelo amor de Deus. Sai daqui, não encosta em mim, pelo amor... Não vou sentar, não vou sentar. Então, foi aquele processo de escolher, assim, até a gente viver essa história, né? Eu acho que isso é legal contar para as pessoas. A gente constrói muitas histórias na nossa cabeça, sabe? Do que a gente quer. Ai, uma banheira. Ai, já ouvi um monte de histórias sobre isso. Mas na hora, assim, o que vale é o que você está sentindo, sabe? Como acolher aquilo que você está sentindo. Então, se eu fosse obrigada a ficar deitada, eu com certeza ia desistir, porque era muito violento naquele momento para mim ficar deitada. Eu não conseguia sentar. Eu não queria que ninguém encostasse em mim. Eu não queria massagem, eu não queria nada, sabe? Eu queria tirar aquela criança, pelo amor de Deus, que estava me rasgando, sabe? Então, o único lugar que eu me sentia minimamente confortável era a bola. Ali era a bola, que era o lugar assim que eu conseguia, me acolhia entre uma contração e outra. Então, uma outra coisa que também, né? Eu vi que a Ana Maria tá por aí, e eu lembro muito de ter lido assim, alguns relatos, né? Ou ter acompanhado mesmo, não ter lido o relato, mas ter acompanhado o parto de algumas pessoas do Fábio, inclusive, que tinham falecido há tempo. Então, eu estava com muitas histórias na minha cabeça. O que era bom, porque tinha muita informação, estava consciente, e que, por outro lado, também era difícil, porque eu ficava pensando, se acontecer isso, vai ter que fazer isso. Então, eu ficava meio pirada com isso, sabe? Então, por exemplo,
Eu sou míope, tenho 7 graus de miopia. Mas Vitor fala que eu enxergo coisas que, olha, quando eu enxergo e eu escuto coisas que, olha, vocês não fazem ideia. Eu passando mal, mas eu olhava, eu via que tinha alguma coisa entre as enfermeiras. E elas, tentando ser muito discretas, assim, muito discretas, elas estavam falando que a minha bolsa ainda não tinha rompido, isso tinha avançado as horas, e que a minha bolsa não tinha rompido, e aí eu estava preocupada com a questão da minha bolsa não ter rompido. E aí, olha, eu lembro do momento que eu cheguei, sei lá, com 9 centímetros, tá? 9 centímetros era assim, bicho pegou valendo, já era tipo meia-noite. E aí a Fernanda, eu tava tomando banho, eu lembro que eu olhei pra Fernanda assim, momento assertivo, tá, Fê? Tomara que não trave, né? Aí eu falei assim, Fernanda, você não acha que se estourarem a minha bolsa vai adiantar? Você não acha? Você não acha que se me derem ocitocina eu vou relaxar e vai evoluir? Você não acha? Aí ela olhou pra mim e fez assim, ó, não. Não, super assertiva. Não, e ainda falou assim pra mim, Soraya, a maior parte das mulheres que eu acompanho, quando chega nesse momento, pede por isso. Então, sua evolução tá boa, né? Pode ter falado com outras palavras, mas é isso que ficou registrado comigo. E foi muito importante ela ter falado isso pra mim, sabe? Foi muito importante, porque eu tava no final. Tava no final. Quando chegou 9 centímetros, meu Deus do céu, eu lembrei muito da Rafa falando, é uma melancia que vai sair de dentro de você. Então, eu não vou contar mais, né? Mas era uma coisa assim, sabe? Era aquela força, né? Força de, né? Número 2. Número 2 de melancia. Aí eu fiquei com Força isso. de fazer um cocô ressecado. Isso, obrigada. Tava tentando ser delicada. Mas, aí nesse momento que deu 9 centímetros, aí a enfermeira, uma enfermeira que inclusive parecia talvez uma enfermeira que estava como referência na noite, né? Ela entrou muito respeitosa, pediu para fazer o toque. Eu falei que eu não queria que ela fizesse, que eu não tinha condições dela tocar em mim, que ela esperasse, tá? Quando passasse a contração, ela esperasse. E aí ela fez um pedido, assim, com 9 centímetros. Ela falou, então eu queria que você fizesse um teste. Quando vir a contração, você agacha. E aí eu segurei uma mão na Fernanda, uma mão no Vitor, e quando veio aquela contração valendo, eu agachei e a minha bolsa estourou, assim. O Vitor tomou um susto. Nossa, falou, que água é essa? Uma coisa louca. E aí a gente acendeu a luz para ver como que estava a água. E era um líquido claro. Ai, que alegria. Era um líquido claro. Então, nesse momento, depois disso, foram acho que 15 minutos mesmo que a bolsa estourou. E aí muito aquela força de cocô mesmo, aquela força de cocô. Eu lembro só que eu falei, força de cocô! E aí, nisso, entrou uma banqueta, tá? Essa é a memória que eu tenho. Entrou uma banqueta. E aí, quero contar uma coisa muito linda, que é quando você tem apoio, sabe? Eu tinha muito medo disso, de chegar na hora e as pessoas não estarem ali comigo, tal. Eu ficava pensando sempre nisso. Falava, nossa, eu nunca ia querer alguém fotografando, que eu ia ficar muito incomodada com gente. Hoje em dia eu já penso tudo diferente, tá? Maternidade faz eu achar tudo que eu achava ruim bom. Então, tudo que eu achava brega, acho lindo hoje. Ai, achava brega. Nossa, brega é uma palavra que mora em mim. E eu falava, ai, brega, hoje eu acho lindo, tal. E aí, naquele momento, Fernanda, assim, ó, olha o insight. Super lindo mesmo, super especial. Ela deu play no momento que Dora ia chegar para tocar Dorival Caymmi. Olha que especial. E aí, na hora que eu senti aquela força, eu lembro que eu só pensei assim, agora vai sair de uma vez. E aí eu fiz uma força louca, assim, e a Dora saiu cabeça e corpo. Foi uma coisa... E a som de Dorival Caymmi, Dora Rainha Ai, foi do tão Maracatu. lindo. Foi muito emocionante, assim, mas foi muito, assim, eu lembro que eu peguei naquele corpo redondo e gadio, e era, meu Deus, a coisa mais incrível. Sol. E aí, Vitor, Sol. fala, Sol. oi. Você quer cantar um pouquinho dessa música? Só um trechinho, que a sua voz é linda, eu tenho certeza que vai ficar incrível. Ai, meu Deus. Vem cá,
Ah, Vitor. Ai, não. Mas E aí você pegou... A gente vai finalizar a live você cantando essa música. Mas aí você pegou a Dora. Aí peguei Dora. E foi muito emocionante. Mas o Vitor ficou muito mais emocionado, eu acho. Aí ele passou mal. Vitor ficou ali, a pessoa ficou branca, Sim. né? Não é, mas ficou branca. E eu tava de cócoras, assim, apoiada na banqueta, e Vitor tava no apoio atrás de mim. E aí, nesse momento, todo mundo olhou e falou assim: ai, o pai tá passando mal, acorde o pai. Aí a filha falou pra ele: troca comigo. Aí a filha veio, me segurou assim por trás, e Vitor sentou lá na poltrona. Ele tá emocionado. A gente vai E cantar no aí, finalzinho da live. Preparem-se. Quem tá aqui não vai embora, hein? Que vocês vão ver Sol cantando Dora, de Dorival Caymmi. E se o Vitor tiver com violão aí, quem sabe? nesse momento, foi o momento mais incrível da minha vida, com certeza. Eu senti... Eu lembro que falavam isso e eu não acreditava, tá? Não acreditava que assim, o bebê nasce e a dor vai embora, sabe? Aquela coisa da contração foi... Aí, nesse momento, eu consegui deitar. E aí eu deitei, fiquei lá naquela... Né? A Fernanda pegou no peito, aí ela matou. Então, a Dora deu tudo isso comigo, assim, muito. Tá? Então, as enfermeiras entravam, o pediatra entrou, e aí elas sabiam que no meu plano de para ter esse pele a pele. Eu até sinto que a pediatra não ficou muito feliz com esse momento, acho que foi a única. Então, ela você deu 2 horas para a Dora de pele. Eu, assim, ela ficou, o doutor cortou o cordão, né? Parou de pulsar. A minha placenta, eles esperaram para que a placenta saísse. A Fernanda guardou minha placenta. Eu vivi um ritual lindo depois de enterrar aqui em Tomiara. Nós buscamos. E aí, e aí, nesse momento, eu acho que uma coisa que seja a única coisa que eu não sabia, e que até hoje, na verdade, eu não estudei. E até se a Fernanda foi a única pergunta que me fizeram que eu não soube responder. Uma laceração grande, sabe? Eu cortei um pouco do meu lábio, assim, foi um pouquinho dolorido, né? E aí, na hora, logo depois que minha placenta tinha saído tudo, me perguntaram se eu queria que colocasse ocitocina ou se eu queria que fizesse a sutura. E aí eu não tinha estudado nem nunca tinha visto isso. Aí essa dúvida, assim. Eu lembro que eu virei para Fernanda, não sei, fiquei em dúvida, assim, o que eu faria naquele momento. E aí a enfermeira falou, eu perguntei, qual que cicatriza melhor, ou qual que é... Aí a enfermeira falou para mim que a sutura, ela cicatrizaria mais rápido. E aí, então, tudo bem, pode. Aí, assim, foi uma dor bem Incomoda, né? foi aquela agulha de anestesia em cima daqueles cortes. Aí, esse momento foi... Incomoda um pouquinho porque o períneo fica sensível, né? Imagina, acabou de passar uma cabeça ali, né? Então, ainda que tenha uma anestesia local, né, que vai auxiliar e você não sentir dor, você vai continuar sentindo a pele, mas você não vai sentir dor. Então, algumas mulheres sentem mesmo um incômodo bem importante nesse momento. Então, acho que esse foi, então, meu plano de parto muito respeitado, todo momento, assim, me levaram Tilenol todos os dias. Elas entravam e falavam assim, olha, durante todo o processo do parto, elas entravam e falavam assim, eu vi no seu plano de parto que você não quer isso. Eu vi no seu plano de parto que você tem alergia. Eu vi no seu plano de parto que... E assim, o tempo inteiro, sabe? Isso para mim já foi assim um alívio, né? Quando eu saí, passou aquele momento, depois pesar, e também ela não tomou banho nas primeiras 24 horas. Tudo isso, assim, perfeito mesmo. Quando me colocaram numa cadeira
moda, eu dizia assim, não, gente, eu posso ir. Eu tava Eu dizendo, eu posso posso ir andar. andando, menina. Tô Ah, ótima. Posso até ir pra festa o da Bebel no Sol, dia. Ah, quais são as dicas que você deixaria para as mulheres que planejam ou estão pensando na possibilidade de ter um parto no SUS? eu tenho certeza que é estudar. Estudar para você fazer escolhas, né? Eu acho que das coisas mais incríveis que eu escutei de algumas amigas era que elas estavam me apoiando, independentemente de quais eram as minhas escolhas, mas que era importante que eu tivesse informação sobre essas escolhas, né? Então, que se eu escolhesse ter uma cesárea, se eu escolhesse não amamentar, se eu escolhesse qualquer coisa, eram escolhas respeitáveis, né? Desde que elas fossem pautadas em informação. Então, eu acho que Uhum. isso é muito importante, né? Não é porque é assim, ou tem que ser assim, ou porque minha mãe fez assim, a minha irmã fez assim, ou mas é entender por que daquilo e qual é o impacto que isso tem sobre a nossa vida. Então, acho que é uma grande Uhum. oportunidade. Eu acho que uma segunda dica é conhecer os espaços e estudar as possibilidades, né? Eu acho que buscar, com certeza, ter uma doula é maravilhoso. Eu acho que tem todas as possibilidades para você ter uma doula, financeiras mesmo, que eu sei que muitas pessoas falam, ah, mas é caro, tal. Então, dicas que eu sempre dou, né? Inclusive nos grupos, tem um grupo das Mães da Tijuca, que eu sou bem atuante também, aí eu sempre falo sobre isso. Olha, você vai fazendo escolhas e vai percebendo que talvez gastar menos num chá de bebê e ter uma doula vai ser uma escolha que a longo prazo vai te fazer muito mais feliz, né? Ou, por exemplo, eu dou essa dica que foi ótima, né? Nem sei se meus compadres estão por aí, mas eles me perguntaram assim, qual era um presente ou o que Dora precisava, né? Então, como eu tenho uma patente, assim, Dora não precisava de nada material. E aí eu falei, olha, seria muito legal, até foi o Vitor que sugeriu isso, se vocês ajudarem a gente a pagar a doula. Então, foi um presente esse. E aí é uma indicação, né? Tanta gente que está tão preocupada com isso e não sabe qual o impacto que isso tem. Quero que você e que você tenha o quanto antes, sabe? Se você puder ter o máximo de tempo da acompanhada, melhor, né? Porque não, a dor não é um processo para o parto, é um processo para essa mudança mesmo de paradigma, onde você. Tá travando, Sol. Vamos ver se vai melhorar. Opa, voltou? Voltou. A Luara também botou aí, linda. Dicas Ah, valiosas. Estudar, conhecer os espaços, ter uma doula, e- avaliar quais são as verdadeiras prioridades. isso. Viu, Elizabeth? Procurar pessoas que viveram experiências e colar nelas, tá? Uma mãe gosta muito, assim, uma mãe que teve uma experiência boa, lógico, assim, respeitar muito as escolhas de cada mulher, porque cada mulher vive, sente o corpo e tem uma história de vida diferente. Então, assim, Sim. as mulheres que colocam à disposição para falar sobre a experiência delas são mulheres que estão à disposição mesmo. Então, eu sou uma mulher que estou à disposição. Então, e fico feliz com essa possibilidade. Então, se você encontra mulheres à disposição pelo caminho, cola nelas, sabe? Porque você vai percebendo que a rede é fundamental e que muitas vezes o que uma mãe mais precisa é de outra mãe. Então, Sim. se você não vive uma situação, é difícil, inclusive, por mais conhecimento que você tenha, você opinar e você apoiar. Então, eu acho que aí uma dica talvez final seja essa de assim, tem uma rede de apoio que parte de pensar próximos do seu, exercite, começar a dizer, não, obrigada, eu entendo, eu respeito o seu ponto de vista, mas a minha escolha é outra e eu quero ter o direito de experimentar. Então, eu acho que é muito importante, e agradeço sempre o seu cuidado, que nem sempre é cuidado, mas eu quero ter o direito de poder experimentar, sabe? Porque eu lamento quando você teve uma experiência frustrante, mas eu quero tentar ter uma experiência não tão frustrante. Então, acho que Sim. é respeitar a história do outro, mas é importante a gente também se colocar à disposição para viver a nossa história. Ó, vi que a Bárbara entrou agora. Bárbara, Muito, muito, muito maravilhoso. Assim, foi muito precioso
poder reviver tudo que a gente viveu, tanto na gestação, quanto no parto, no nascimento da Dora. Eu falo para todo mundo, acho que eu falei, você não estava aqui ainda, que Sol, que é o seu apelido, diz muito sobre você, porque esse sorriso aí que você está dando agora, quando você dá esse sorriso, parece que entra uma luz assim dentro de mim e para todo mundo também. Acho que todo mundo pensa a mesma coisa, é uma unanimidade. Você é uma pessoa que chegou para iluminar os caminhos de todo mundo, sabe? Eu falei que eu ia chorar e eu já estou chorando, eu já chorei várias vezes. Então eu queria te agradecer muito por ter estado aqui, ter compartilhado com a gente, amor, vem esse momento. E aí eu queria então, para finalizar essa live, que vocês cantassem, Dora. Ai, meu Deus, me ajuda aqui, amor. Vem, filha. A Dora E lembrar. chegando. Oi, Dora! Como você tá grande e linda. Oi, Vitor. Ai, amor, vai. Você é um da família. Que emoção. Emocionante. Eu tava te escutando ali, lembrando de tudo e me emocionei. Vamos lá. Dora, rainha do frevo e do maracatu. Dora, rainha cafusa do maracatu. Te conheci no Recife dos rios, contados em fontes, no bairro das Fontes, coloniais. Oh, Dora, Vem, Dora. chamei, Dora, oh, Dora, eu vim da cidade pra ver meu bem passar. Oh, Dora, agora. Ei, manda um beijo, Dodó. Dora, rainha do frevo e do maracatu. Bom, gente, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Obrigada Muito obrigada, muito obrigada. que subiram aí, tantas pessoas que foram redes, estiveram presentes. Muito obrigada, viu? A internet nos derrubou por completo. Um beijo para vocês. Se cuidem. Assim que isso tudo passar, eu prometo que a gente vai se encontrar para um abraço bem apertado. E um café e um pão de queijo. Beijo. Beijo. Bom, gente, nossa live de hoje vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda tá aqui, é só correr lá. Daqui a pouquinho vai estar disponível para quem quiser assistir tudo de novo, tá bom? Um beijo, bom restinho de final de semana. Rubem, amo você, Gi, saudade demais.